Sessão plenária ao vivo, direto do plenário. Ministério Público. Vamos dar início à abertura da segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 4 de fevereiro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Marco Aurélio. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h29, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata e vou fazer apenas uma resenha diminuta da sessão anterior, recurso ordinário 1010-606, aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando foi invocado pela própria vítima por seus familiares. Relator ministro Dias Toffoli já produziu um belíssimo voto, oportunidade em que o julgamento foi suspenso. Afirmou a suspeição, Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso. Dando, então, continuidade a esse julgamento, nós agora damos a palavra pela ordem ao ministro Nunes Marques para o seu voto. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Nunes Marques. Obrigado, senhor presidente. E boa tarde a todos. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, interposto por Nelson Cury, Roberto Cury, Valdir Cury e Maurício Cury, em face de Globo Comunicação e Participações S.A., com fundamento no artigo 102, inciso 3, alinear da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim emendado. Indenizatória, programa linha direta, justiça, ausência de dano. Ação indenizatória objetivando a compensação pecuniária e reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, em programa denominado Linha Direta Justiça. Preliminar. O juiz não está obrigado a apreciar todas as questões desejadas pelas partes. Se por uma delas mais abrangente e adotada, as demais ficam prejudicadas. A Constituição Federal garante a livre expressão da atividade de comunicação, independente de censura ou licença, franqueando a obrigação de indenizar apenas quando o uso da imagem ou informações é utilizada para denegrir ou atingir a honra da pessoa retratada, ou ainda quando essa imagem ou nome for utilizada para fins comerciais. Os fatos expostos no programa eram de conhecimento público e, no passado, foram amplamente divulgados pela imprensa. A matéria foi e é discutida e noticiada ao longo dos últimos 50 anos, inclusive por meios acadêmicos. A Ré cumpriu com sua função social de informar, alertar e abrir o debate sobre o controvertido caso. Os meios de comunicação também têm este dever, que se sobrepõe ao interesse individual de alguns que querem e desejam esquecer o passado. O esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado para que as novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de conduta do presente. Também ninguém nega que a Ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa sobreviver porque gera riquezas, produz empregos e tudo mais que é notório no mundo capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida ou a reprodução midiática dos acontecimentos trouxe um aumento do seu lucro e isto me parece que não houve, ou se houve, não há dados nos autos. Recurso desprovido por maioria nos termos do voto do desembargador relator. Em suas razões do apelo extremo, os recorrentes alegam violação aos artigos 1º, inciso 3, 5º, caput, incisos 3, 4, 9, 10 e 14, e artigo 220, parágrafo 1º, enfim, da Constituição Federal, sustentando em suma que propuseram esta ação ordinária contra a TV Globo, aduzindo o direito subjetivo a obter indenizações pelo uso indevido do nome, imagem real e fictícia e história de sua falecida irmã, Aida Cury, além dos próprios. As indenizações requeridas se baseiam em danos materiais e morais, os primeiros para se ressarcirem do que a apelada lucrou com a exploração ilegal do patrimônio dos recorrentes, e em danos morais, estes pelo profundo sofrimento oriundo do revolvimento total de um evento dramático e lutuoso
que o tempo havia desencantado. Com efeito, no longínquo ano de 1958, a irmã dos recorrentes, Aida Cury, foi estuprada e arremessada viva de um alto edifício em Copacabana por jovens de classe média. Crime amplamente explorado pela mídia à época, de forma sensacionalista e em proporção tamanha que acabou por estigmatizar toda a família Cury. Passadas muitas décadas, o tempo colaborou para os recorrentes finalmente se livrarem deste estigma fúnebre que havia se tornado um predicado inseparável de suas vidas, ajudando-os a diminuir o sofrimento que reflorescia ante a exploração midiática de seu drama àquela época. Certo dia, os recorrentes começaram a ser procurados por pessoas ligadas à TV Globo para serem entrevistados, pois seria veiculado um programa televisivo sobre o crime que levou sua irmã à morte. Indignados, recusaram-se a dar entrevistas e notificaram cartorariamente a recorrida, pedindo-lhe que não explorasse a dor familiar e registrando que, se isso ocorresse, submeteriam esta ilegalidade ao Poder Judiciário para fins indenizatórios. O programa Linha Direta Justiça acabou sendo transmitido em rede nacional, talvez internacionalmente em DVD, revoltando-os não só pela veiculação em si, mas sobretudo pelo desatendimento ao seu pedido e pela forma grosseira e chocante com que os fatos foram encenados, inclusive mediante a inclusão de cenas impactantes de radical e desnecessária violência. Além disso, não bastasse o uso não autorizado da história e vida familiar Cury, a TV Globo utilizou-se de fotos verdadeiras de Aida e dos recorrentes, explorando comercialmente suas imagens, enriquecendo indevidamente a custa alheia. Outro sim, o programa televisivo não se mostrou ilícito somente pelos fatos acima, mas, sobretudo, pelo fato dele não representar um ato jornalístico ou de imprensa. Na realidade, o programa consubstanciou um verdadeiro filme adaptado para a televisão, um teleteatro segundo o voto vencido em apelação, sem nenhuma natureza jornalística e sem nenhuma relevância social, porquanto carente de requisito fundamental para a caracterização da atividade jornalística, que é a contemporaneidade. Diante desta conjuntura, os recorrentes propuseram a presente demanda, requerendo indenização no que tange ao lucro obtido pela recorrida através do uso de imagem, nome e histórias suas e de Aida Cury. Requereram também indenização por dano moral, porquanto o sofrimento apaziguado pelo tempo foi revolvido pelo programa televisivo, exacerbado ante a desnecessária e cruel veiculação das mais tristes cenas da vida dos apelantes. No desenrolar do processo, apesar da injustificável e despótica sonegação de livros contábeis e documentos por parte da recorrida, foi elaborado um laudo pericial contábil que concluiu categoricamente que a TV Globo lucrou, logo que já descontadas as despesas, com a veiculação do programa sobre a Aida Cury, a quantia histórica de R$ 1.102.998,46. Feitos os memoriais, foi proferida a sentença de total improcedência, cuja fundamentação se lastreia em premissas jurídicas distorcidas sobre a garantia da liberdade de expressão, a qual se deu caráter absoluto e quase fundamentalista, e especialmente com base numa equivocada compreensão do programa televisivo questionado, considerando a sua natureza exclusivamente comercial, sem nenhum cunho jornalístico. Os embargos de declaração opostos contra o mencionado acordo foram rejeitados. O recurso especial não foi provido. Com a lavratura do acórdão no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde foram inicialmente autuados como o agravo em recurso extraordinário número 833-248, Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do apelo extremo em parecer cuja ementa reproduz o abaixo. Constitucional e civil, recurso extraordinário, tema 786, direito a esquecimento, aplicabilidade na esfera civil quando invocado pela vítima ou por seus familiares, danos materiais e morais, programa televisivo, veiculação de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes nos anos 1950. Tese de repercussão geral, tema 786. Não é possível, com base no denominado direito a esquecimento, ainda não reconhecido ou demarcado no âmbito civil por norma alguma do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o direito fundamental à liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. Tampouco existe direito subjetivo à indenização pela só lembrança de fatos pretéritos. A vasta gama, variáveis envolvidas com a aplicabilidade do direito a esquecimento, a demonstrar que dificilmente caberia disciplina jurisprudencial desse tema.
é próprio de litígios individuais a envolver peculiaridades do caso, e para reconhecimento desse direito, cada situação precisa ser examinada especificamente, com pouco espaço para a transcendência dos efeitos da coisa julgada, mesmo em processo de repercussão geral. Consectário do direito a esquecimento é a vedação de acesso à informação, não só por parte da sociedade em geral, mas também de estudiosos, como sociólogos, historiadores e cientistas políticos. Impedir circulação e divulgação de informações elimina a possibilidade de que esses atores sociais tenham acesso a fatos que permitam à sociedade conhecer seu passado, revisitá-lo e sobre ele refletir. É cabível acolher pretensão indenizatória quando divulgação de informação de terceiro resulte em violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República, sendo dispensável para tal finalidade reconhecimento de suposto direito a esquecimento. É inviável acolher pretensão indenizatória quando o acórdão recorrido conclui, com base no conjunto fático probatório, por inocorrência e violação a direitos fundamentais devido à veiculação por emissora de televisão de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes nos anos 1950, parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. O ministro Dias Toffoli, relator, deu provimento ao agravo em recurso extraordinário para admiti-lo, o que implicou a reautuação do processo com o RE 1.010.606, Rio de Janeiro. O ilustre relator, objetivando colher elementos instrutórios para o feito, convocou a audiência pública a fim de ouvir o depoimento de autoridades e expertos sobre 1. A possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, e 2. A definição do conteúdo jurídico desse direito, considerando-se a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer assim emendado. Recurso extraordinário, repercussão geral, tema 786, direito ao esquecimento, a aplicabilidade na esfera civil quando invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares, veiculação de programa televisivo, abordagem de fatos relacionados a crime ocorrido há várias décadas, danos morais e materiais, conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, análise das circunstâncias do caso concreto, imprescindibilidade. Proposta de tese de repercussão geral, tema 786, o direito ao esquecimento consiste em desdobramento do direito à privacidade, devendo ser ponderado, no caso concreto, com a proteção do direito à informação e à liberdade de expressão. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. Da condição de amici curiae, foram admitidas as seguintes entidades: Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio de Janeiro, o artigo 19 Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, Google Brasil Internet Limitada, Instituto Palavra Aberta, Pluris Instituto de Direito Partidário e Político, Yahoo do Brasil Internet Limitada, Verizon Média do Brasil Internet Limitada, Instituto Vladimir Herzog. É o relatório de si. Eu fiz a leitura do relatório por termos tido a interrupção da sessão passada para cá. Geralmente eu pulo essa fase do relatório e adentro diretamente ao voto, mas pelo reinício ou prosseguimento do julgamento em outra sessão, eu optei pela leitura do relatório. O recurso deve ser admitido. Há, de fato, uma questão constitucional relevante agitada nos autos, que consiste em saber se o direito ao esquecimento decorre da Constituição brasileira, mais especialmente do direito à imagem e do direito à privacidade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. Como ficou bastante claro no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso especial 1.335.153, Rio de Janeiro, interposto nestes autos e desprovido no Superior Tribunal de Justiça, a questão discutida na apelação tangencia tanto aspectos de direito infraconstitucional como de direito constitucional. Verdes. É inegável que o conflito aparente entre a liberdade de expressão / informação, ora materializada na liberdade de imprensa, e atributos individuais da pessoa humana, como intimidade, privacidade e honra, possui estatura constitucional, artigo 5º, incisos 4, 5, 9, 10 e 14, e artigos 220 e 221 da Constituição Federal, não sendo raras as decisões apoiadas predominantemente no cotejo hermenêutico entre os valores constitucionais em confronto. Porém, em contrapartida, é de alçada legal a exata delimitação dos valores que podem ser eventualmente violados nesse conflito, como a honra, a privacidade e a intimidade da pessoa, o que, em última análise, atribui à jurisdição infraconstitucional a incumbência
de aferição da ilicitude de condutas potencialmente danosas e, de resto, da extensão do dano delas resultante. Forma-se, a partir daí, um cenário perigoso ao jurisdicionado, que, em não raras vezes, tem subtraídas ambas as vias recursais, a do recurso especial e a do recurso extraordinário. Prossigo. O risco de negativa de jurisdição é efetivamente ponderável, dado que o tema situa-se numa área em que os dispositivos constitucionais pertinentes têm alto grau de abstração e apenas podem ser aplicáveis a situações particulares mediante o uso de técnicas interpretativas que pressupõem alguma imersão nos fatos da causa e em dispositivos legais, ou na falta deles. Como o tema constitucional foi admitido para debate no plenário, assumida a repercussão geral da hipótese, não me parece conveniente que este tribunal abstenha-se, a esta altura, de emitir juízo sobre o mérito da controvérsia constitucional. Isso sem embargo do fato de que, em muitos casos semelhantes, o Supremo tenha considerado insuscetível de repercussão geral controvérsias em torno do reconhecimento de dano moral por ofensas à imagem das pessoas, exemplificativamente nos seguintes precedentes: dano moral, responsabilidade civil extracontratual, matéria fática infraconstitucional, ausência de repercussão geral. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente da responsabilidade civil extracontratual. ARI 945-271, em sede de repercussão geral, relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no Diário 16 de junho de 2016. Consumidor, dano moral, inadimplemento de cláusula contratual, matéria fática, infraconstitucional, ausência de repercussão geral, também de relatoria do ministro Edson Fachin, no agravo em recurso extraordinário 927-467, publicado no Diário de 16 de dezembro de 2015. No mesmo sentido, também precedente do ministro Teori Zavascki, no agravo em recurso extraordinário 867-326, também em sede de repercussão geral, onde se diz processual civil, recurso extraordinário com agravo, ação de indenização por danos morais, inclusão de nome em sistema de análise, avaliação e pontuação de risco de crédito, mantido por instituição de proteção ao crédito, matéria infraconstitucional, ausência de repercussão geral. A controvérsia relativa à legitimidade dos sistemas de análise, avaliação e pontuação de risco de crédito a consumidor, denominados Concentre Scoring, Credit Scoring ou Credit Scoring, mantidos por instituição de proteção ao crédito, bem como a existência de danos indenizáveis por inserção do nome de consumidor nesses sistemas, é matéria disciplinada por normas infraconstitucionais, sendo apenas reflexa e indireta eventual ofensa a normas constitucionais, ausência de repercussão geral da questão suscitada nos termos do artigo 543-A do CPC. É que aqui temos uma situação realmente peculiar, em que se discute o problema denominado direito ao esquecimento, que acabou sendo admitido como vigente no Brasil, ao menos como razão de decidir, no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou o recurso especial. Esse reconhecimento, inclusive com a invocação incidental de dispositivos da Constituição Federal, torna conveniente a ativação da jurisdição constitucional, de modo que a Suprema Corte expresse claramente a sua posição sobre problema tão delicado como é o de se avaliar a existência ou não do chamado direito ao esquecimento no ordenamento jurídico nacional. De resto, o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expressamente apreciou a questão do esquecimento em face da liberdade de comunicação e expressão à luz da Constituição Federal. Está pré-questionado, portanto, o tema constitucional. Por essas razões, e atendidos os pressupostos formais pertinentes, conheço do recurso. Passo ao exame do mérito, cujo cerne está na questão de se saber se existe ou não o direito ao esquecimento ou o direito de ser esquecido do ordenamento jurídico nacional. A primeira coisa que eu observo é que já foram proferidos inúmeros julgados por tribunais brasileiros aplicando o denominado direito ao esquecimento. Portanto, nada melhor para a compreensão do fenômeno do que observá-lo em suas manifestações concretas. Para não me alongar muito e considerando que o Superior Tribunal de Justiça tem sido a principal fonte jurisprudencial do tema, limito-me a catalogar resumidamente alguns dos julgados daquele tribunal que trataram do assunto. Agravo regimental no recurso especial 1.875.382, Minas Gerais, em que o Superior Tribunal de Justiça declarou
que registros de folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados como maus antecedentes com base na teoria do direito ao esquecimento. No recurso especial 1.736.803, Rio de Janeiro, o STJ afirmou que a publicação de reportagem com conteúdo exclusivamente voltado à divulgação de fatos privados da vida contemporânea de pessoas previamente condenadas por crime de seus familiares revela abuso do direito de informar, previsto pelo artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, e viola o direito à privacidade, consolidado pelo artigo 21 do Código Civil, por representar indevida interferência sobre a vida particular dos personagens retratados, dando ensejo ao pagamento de indenização. Foi mencionado o direito ao esquecimento, mas o STJ não viu tal direito a eficácia necessária para proibir publicações futuras. No agravo regimental, no recurso especial 1.751.708, São Paulo, o STJ, apesar de reconhecer que as condenações antigas não devem ser consideradas maus antecedentes, declarou que não se compreende no direito ao esquecimento a faculdade de pedir a destruição de registros públicos dessas condenações. No recurso especial 1.660.168, Rio de Janeiro, o STJ declarou que, em circunstâncias excepcionalíssimas, o Poder Judiciário pode intervir para fazer cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardem relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. O direito ao esquecimento foi mencionado como um dos fundamentos. No agravo interno, no recurso especial 1.593.873, São Paulo, o STJ decidiu em sentido oposto ao da letra anterior, considerando que não cabe ao Judiciário intervir nos sites de busca, que não teriam responsabilidade pelo conteúdo das páginas da internet, ou seja, deixou-se de aplicar o direito ao esquecimento por razões ligadas à própria estrutura da internet. No recurso especial 1.369.571, Pernambuco, admitiu-se o esquecimento como um princípio da responsabilidade civil para condenar uma empresa jornalística a indenizar um cidadão mencionado em notícia contemporânea, que o teria ligado falsamente a crime do período militar. O direito ao esquecimento, neste caso referido à anistia, foi mencionado. No recurso especial 1.334.097, o STJ admitiu a condenação de emissora de televisão a indenizar o autor a ação por danos morais, em razão da exibição de programa sobre a chacina da Candelária, com base no direito ao esquecimento, já que o autor fora absolvido no processo criminal. O Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal, por seu turno, chegou a expedir o enunciado 531, com a seguinte redação: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Pelos exemplos acima e por outros que se colhem na casuística dos tribunais, pode-se perceber que o direito ao esquecimento tem sido aplicado no Brasil principalmente em 3 tipos de situações. A primeira, para impedir o uso de registros criminais antigos na exacerbação de penas ou medidas administrativas ligadas ao campo criminal. Na segunda, para condenar emissoras de TV a indenizar ex post facto, em razão da veiculação de notícias sobre pessoas a respeito das quais é mencionado o envolvimento, geralmente como acusadas, em crimes já prescritos, anistiados, com pena cumprida ou com absolvição transitada em julgado. E 3, para desindexar o nome do interessado de alguma notícia antiga, geralmente falsa, mas não necessariamente em sites de busca. Só por aí já se percebe a grande abrangência desse suposto direito ao esquecimento, que vai do penal ao cível, das emissoras de TV aos motores de busca da internet. Analisando o quadro normativo brasileiro, facilmente se percebe que não há nenhuma norma infraconstitucional expressa ou tácita que garanta tão amplo direito. E mesmo que se admita, por interpretação constitucional, que tal direito decorreria diretamente da Carta de 1988, da dignidade da pessoa humana, do direito à intimidade, à imagem e à privacidade, a verdade é que a heterogeneidade dos litígios e das soluções mostram que, para ser reconhecido, esse direito precisaria ser adequadamente institucionalizado, com indicação precisa dos sujeitos ativo e passivo, do conteúdo, das normas de aquisição e dos procedimentos para a sua realização. Nada disso existe.
Constata-se também, a partir dos exemplos jurisprudenciais, que as soluções encontradas poderiam perfeitamente ter sido obtidas prescindindo-se da referência ao direito ao esquecimento. Bastaria mudar o ângulo de observação da pessoa de quem se fala ou indexa para a pessoa ou entidade que se fala ou indexa. Assim, poder-se-ia falar em abuso do direito de informar, nos casos das emissoras de TV, abuso do direito de punir, nos casos dos registros criminais antigos, ou do abuso da livre iniciativa, nos casos dos motores de busca. E o abuso do direito tem previsão legal de grande envergadura semântica, artigo 187 do Código Civil Brasileiro. Na verdade, o direito ao esquecimento, pelo visto, tem sido uma solução heurística encontrada pelos tribunais para resolver litígios aos quais os magistrados, apesar da falta de legislação, ou até mesmo por isso, conseguem se conectar, revivendo-os mentalmente por meio da fantasia empática. E aí eu cito Max Weber, obra Economia e Sociedade, México, Fundo de Cultura Econômica, 1969, páginas 6 a 7. Os exemplos do exterior, se bem que tenham sido importantes na cunhagem do nome iuris e no oferecimento de exemplos modelares, não seriam relevantes se os nossos magistrados não sentissem, também eles, a necessidade de uma resposta conveniente para as situações típicas da aplicação do direito ao esquecimento. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657 de 42, artigo 4º, não apenas autoriza como determina que o juiz busque alternativas hermenêuticas para casos não previstos em lei. Evidentemente, essa norma de sobredito pressupõe que o juiz considere não intencional a omissão legislativa, de modo tal que uma situação que deveria estar regulada não esteja assim. A percepção de que a omissão legislativa é involuntária envolve a compreensão empática do litígio e a proteção intelectual dos seus efeitos, considerando o desdobramento casual esperado a partir daquela compreensão. O que se nota é que o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais vêm, na verdade, colmatando uma omissão legislativa que consideram existir. Ao resolver litígios em que a passagem do tempo tem uma clara relevância não antevista pelo legislador, os tribunais têm buscado instituir consequências jurídicas apropriadas para as espécies que têm em mãos. Esse trabalho hermenêutico, quando realizado caso a caso, é legítimo e faz parte do processo de acomodação do direito escrito aos contextos em que tem que ser aplicado. Todavia, quando os tribunais, a partir de uma heurística particular, concebem a existência de um instituto jurídico geral e abstrato, tal como o direito ao esquecimento, então se tem o uso excessivo da metodologia decisória, porque, na verdade, isso pode induzir à falsa compreensão de que efetivamente existe um tal direito no Brasil. E isso não é apenas um problema de nomenclatura, pode haver repercussões práticas importantes, dada a forma ou a forte simbologia que está embutida na ideia de dizer-se que existe um direito ao esquecimento, quando, na verdade, há apenas uma vaga ideia sobre isso, aplicada a um punhado de casos concretos. A liberdade de comunicação, por exemplo, pode ser tolhida se a jurisprudência criar um ambíguo direito ao esquecimento, cujos limites ninguém sabe exatamente quais são. Os sites de busca podem ser inundados de pedidos de desindexação, sob o argumento de que essa ou aquela situação já teria sido atingida pelo direito ao esquecimento. As digitalizações de jornais e documentos antigos, que ocorrem em muitas instituições, podem se ver ameaçadas. Os entes públicos podem enfrentar dificuldades para gerir e trocar informações, visto que a todo momento podem ser confrontados com o esfíngico direito ao esquecimento. Mesmo o legislador, se resolver voltar sua atenção para essa questão, visando a instituir o direito ao esquecimento entre nós, ver-se-á diante de um problema muito complexo e matizado. A expressão verbal desse direito, caso se queira conceber uma definição global que abarque as diferentes manifestações em que a sua incidência tem sido cogitada, não será simples. Isso porque o assim chamado direito ao esquecimento ou direito de ser esquecido tem várias acepções. Em geral, pode-se dizer
que é faculdade de opor-se à ressurreição, por difusão ou acesso estruturado de informações sensíveis sobre pessoa natural, quando houver transcorrido intervalo de tempo suficiente para gerar descontextualização ou anacronia entre o fato e a sua nova divulgação. Mas o legislador deverá ainda resolver muitas dúvidas, entre elas, o direito ao esquecimento é apenas a faculdade de pedir reparação após a divulgação ou indexação, ou é o direito à própria interdição da divulgação ou indexação? Deve-se ou não estipular prazos para reclamar em certas situações típicas? O direito ao esquecimento é renunciável? É prescritível? O tratamento da difusão por jornal escrito, rádio ou TV deve ser o mesmo do acesso estruturado em sites de busca na internet? As informações sensíveis abrangem apenas as estigmatizantes ou quaisquer outras publicidade contemporânea seja desejada pelo titular do direito? O direito ao esquecimento se aplica à reconstituição artística ou científica de um fato? As informações sensíveis devem ser apagadas ou apenas permanecerem em repouso? Quem são os legitimados para invocar o direito ao esquecimento? Contra quem deve ser invocado? Deve haver uma pena pecuniária ou criminal para o violador do direito ao esquecimento, para além da indenização por eventuais danos? A reiteração da ofensa ao direito ao esquecimento deve ser mais rigorosamente punida? Enfim, essas e muitas outras circunstâncias acidentais, com as respectivas soluções, teriam de ser prognosticadas em um texto que viesse a instituir o direito ao esquecimento. Apenas a atividade legiferante, com toda a liberdade de debate e deliberação que lhe é íncita, tem legitimidade e capacidade técnica para projetar e executar semelhante missão. Acresce que a implementação de uma lei que criasse o direito ao esquecimento poderia enfrentar algumas dificuldades práticas, nada desprezíveis, de tal modo que seria necessária também a concepção de procedimentos específicos para concretizar a pretensão ao esquecimento nas muitas manifestações em que ela pode se expressar. A mera constatação de que o tempo desvanece certas reivindicações ou de que a paz no esquecimento não tem a densidade necessária para institucionalizar um direito subjetivo em termos gerais. É muito antigo e até certo ponto trivial o reconhecimento de que o tempo, como uma das dimensões do ser e do conhecer, produz efeitos transversais sobre convivência humana, sendo normalmente associado ao esquecimento e ao perdão. Já no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 25, o ano do jubileu, que se repetia a cada transcurso do período de 50 anos, era celebrado pelos antigos judeus como uma época de perdão de dívidas, de alforria de escravos, enfim, um ano de libertação do passado. Também antiquíssima a associação do esquecimento à paz, como se vê, por exemplo, na Odisseia, capítulo 9, 82 a 104, quando Homero se refere aos lotófagos como um povo pacífico, porque permanentemente esquecidos do passado. Entre uma noção elementar dessas, porém, e a compreensão textual de um direito subjetivo, tem uma longa distância. Os romanos, com sua prodigiosa capacidade de traduzir ideias abstratas em mecanismos jurídicos funcionais, criaram o instituto da prescrição na via pretoriana, especialmente para estabilizar situações de fato consolidadas, como a posse pela passagem do tempo. Depois, Teodósio II institucionalizou esse mecanismo em uma lei geral. Se consultarmos hoje as normas de qualquer país ocidental sobre a prescrição, veremos quantas ricas nuances aquela simples ideia da obliteração paulatina de um direito pela passagem do tempo veio adquirir, quando convertida em um mecanismo jurídico operativo. Início da contagem, suspensão e interrupção da contagem do prazo, prazos diferenciados, imprescritibilidades, etc. Com isso, quero dizer que para transubstanciar verdades prosaicas em direitos subjetivos nos estados contemporâneos, é preciso o envolvimento do legislador, tanto por razões de legitimidade democrática, como por conta das técnicas apropriadas
para antecipar e normatizar a imensa quantidade de sutilezas que frequentemente suscita esse tipo de procedimento e para antever as inúmeras articulações que as novas normas estabelecerão com outras partes do ordenamento jurídico. O caso particular do direito ao esquecimento apresenta ainda uma dificuldade adicional. É que os registros de memórias estão sofrendo transformações disruptivas com as novas tecnologias. Se a escrita alfabética representou o primeiro passo para a formação e a preservação por longo tempo de um vasto conjunto de memórias, a ponto de se ter atribuído o epítero de pré-história a tudo aquilo que ocorreu antes dela, o registro fotográfico, cinematográfico ou audiovisual em meio digital, além do uso de mecanismos inteligentes capazes de ler o interrelacionar esses registros, pode ser considerado o começo da pós-história, para usar a expressão de Willem-Flusser. A própria indexação da forma é um bom exemplo de como não é fácil antecipar as consequências de tecnologias que alteram o modo como o ser humano se relaciona com os registros de informação. Walter Ong, na sua obra Oralidade e Estrutura Tecnologias da Palavra, edição Kindle, explica que a ideia de um índice para consultar uma obra escrita não apareceu antes da invenção da prensa de tipos móveis. Isso porque, na época dos manuscritos, não havia dois textos iguais. Logo, não teria como se organizar o índice geral. Foi com a prensa de tipos móveis que a escrita passou a constituir objetos escritos idênticos, os livros como hoje os conhecemos. Mas ali por volta do século XV ou XVI, a escrita ainda não estava totalmente dissociada da oralidade e se pensava num texto como algo para ser lido em voz alta e em grupo, de modo a simular uma conversa. Nas conversas era recorrente empregar-se a expressão lugares comuns, que vinha da oralidade antiga, da retórica grega, para designar expressões ou pensamentos que constantemente apareciam nos discursos. Então, quando os livros começaram a ser impressos em escala, convinha estabelecer um mecanismo para levar os leitores aos lugares comuns. Por isso, se cogitou de usar um indicador associado ao número da página, a essa altura perfeitamente idêntico nos vários exemplares. A palavra index é uma forma abreviada do original index locorum communium. O índice alfabético, assim, foi uma encruzilhada entre as culturas auditivas e as culturas visuais, que são as culturas orais e da escrita em livros impressos. Qual a ideia por trás da indexação eletrônica, se não essa de levar o usuário da internet aos lugares comuns, aos sites de interesse que ele deseja ver? Mas, ao mesmo tempo, quem poderia cogitar, há algumas décadas, que esses lugares comuns seriam imagem das pessoas como elas são realmente nas suas vidas íntimas, notícias constrangedoras sobre fatos ocorridos no passado, ou mesmo informações sobre ligações dessas pessoas com fatos específicos. E quem poderia imaginar que um índice inteligente, dinâmico, que age por si mesmo e muda, segundo um mecanismo matemático intrincado, conforme a menção a algumas palavras-chave, para resolver e organizar de modo hierárquico centenas de milhões de páginas em poucos segundos? Essa pequena reflexão, creio eu, é capaz de demonstrar a enorme complexidade da disciplina do que deverá ser um direito ao esquecimento devidamente institucionalizado. Portanto, estou de acordo com o eminente relator quanto a não haver ainda, no Brasil, o chamado direito ao esquecimento como categoria jurídica individualizada e autônoma. Investigo a questão agora sob a perspectiva da liberdade de informação e de comunicação. Bem, a liberdade de comunicação é ampla e, de fato, não pode ser limitada previamente, segundo a nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assim, não vislumbro nenhuma possibilidade de extrair-se do texto da Constituição norma, seja sob que denominação for, que proíba a veiculação da notícia em si, ou que exija autorização prévia dos envolvidos para ser veiculado. Rememoro, neste ponto, a vigorosa mensagem emitida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4815-DF de relatoria da ministra Carmen Lúcia,
julgada no dia 10 de junho de 2015, segundo a qual não é admissível a censura prévia no direito brasileiro sob nenhum pretexto. Naquela ocasião, discutia-se o problema das biografias não autorizadas e o tribunal, embora tenha declarado a inviabilidade da censura prévia, deixou claro, por outro lado, que a liberdade de expressão ou de informação pode eventualmente ser exercida de forma abusiva e, por isso, pode gerar direito de resposta e o dever de indenizar. Creio que a problemática deste caso está nisso. Houve abuso do direito de informar apto a gerar o dever de indenizar previsto na Constituição? Os incisos 9 e 10 do artigo 5º da Constituição preceituam. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sendo o jornalismo o recorte e a amplificação de fatos de interesse, naturalmente ele pode chocar-se contra a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas, às vezes com legitimidade, às vezes não. Encontrar o tênue limite que separa o jornalismo legítimo, que tanta importância tem para a democracia, do abuso jornalístico é tarefa que demanda a verificação de circunstâncias concretas e do próprio ethos jornalístico. Logo, não é possível estipular-se a priori um direito ao esquecimento contra a imprensa, tanto mais porque um fato pretérito pode voltar inesperadamente a ter relevância. Agora mesmo vivemos uma pandemia que, em alguns aspectos, recorda aquela do ano de 1918. Assim, uma reportagem que volte às notícias daquele ano e traga informações verídicas da época é perfeitamente legítima. A história não pode ser apagada. É claro que, nesse caso que cogitei, é simples a percepção da legitimidade jornalística, tanto pela distância temporal, que praticamente elimina a possibilidade de algum vivente atual se considere prejudicado pela notícia restituída ao cotidiano, como pelo fato de a pandemia ser um assunto de óbvio interesse coletivo. Mas fatos antigos da vida privada também podem vir a apresentar interesse jornalístico posterior, pelas mais diversas razões, especialmente em se tratando de pessoas com alguma projeção social ou cultural. Assim, uma pessoa pode ver divulgado um fato desabonador do seu passado, se ela, por exemplo, planeja lançar-se candidatura a algum cargo público importante. Uma pessoa célebre que defenda certa causa social ou política pode ter recrudescido algum fato passado incompatível com a defesa dessa causa. Por outro lado, é preciso reconhecer que existe o mau jornalismo, que é aquele que abusa das prerrogativas para criar notícias falsas ou para causar sensação à custa da intimidade alheia. E mesmo aqui é preciso ter prudência para não tolher a atividade informativa, senão quando ela for claramente lesiva à intimidade ou à imagem de alguém e não apenas detestável, porque no afã de debater a mentira e a vulgaridade, pode se sufocar a verdade ou cessear a válida distração do público. Toda colisão entre a liberdade de comunicação e a vida privada das pessoas deve se resolver de maneira tópica e levando em conta, por um lado, os cânones do bom jornalismo e, por outro, os sintomas do mau jornalismo. Somente assim compatibilizar-se-ão as duas normas constitucionais acima citadas, que não são excludentes reciprocamente. Na hipótese que temos sobre a mesa, a moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias indica que faltou ao órgão de comunicação maior responsabilidade, a começar pela circunstância de que a vítima do crime não era uma pessoa pública, senão que se tornou conhecida pelo infeliz acontecimento, já referido muitas vezes desde 1958. O tempo transcorrido desde o fato e a ausência de qualquer elemento novo que trouxesse relevância a ele é também um fator que depõe contra a conveniência da ressurreição pública do crime. Daí a invocação do suposto direito ao esquecimento. A oposição expressa da família, anterior à exibição do programa, também poderia ter sido considerada pela empresa de comunicação, embora não fosse um fator impeditivo. Mas
O mais flagrante excesso do programa veiculado, supostamente com fins jornalísticos, está em encenar dramaticamente o crime, com o uso de imagens não autorizadas da vítima, para causar sensação e alimentar uma curiosidade mórbida, em prejuízo da imagem de uma pessoa vítima de crime sexual morta há décadas. É neste ponto, no dano à imagem da falecida e dos seus familiares, por uma conduta evidentemente fora do padrão do bom jornalismo, que está o cerne do dever de indenizar. Não cogito de apagar os fatos, nem de proibir a sua divulgação oportuna, respeitosa com a vítima, sempre que a conveniência do momento assim o justifique. O que é inaceitável é tripudiar sobre a memória da falecida, trazendo inopinadamente à tona velhas feridas, sem nenhum propósito informativo, sem nenhuma justificativa nos fatos presentes. A exposição do nome da vítima, nesse contexto, torna-se um verdadeiro bullying. Se o objetivo era entreter, que se usassem nomes fictícios, que se assumisse o caráter artístico da matéria em todas as suas consequências. O interesse pelos temas menores ou mórbidos não é vedado ao jornalismo. Aliás, é-lhe connatural desde o mundo antigo. Conta-se que Cícero, nas suas longas estadias fora de Roma, recebia notícias de seu amigo Caelius, por meio de cartas, que era o jornalismo da época. Em dada carta, Caelius escreveu que não ocorrera nada de relevante, exceto se Cícero quisesse saber sobre ninharias como casamentos, divórcios e adultérios entre pessoas proeminentes. E é claro que ele queria. O problema não está no assunto, está no que a divulgação pode gerar de dano, sem o correspondente interesse público que justifique a notícia e sem observância dos padrões éticos do bom jornalismo. Se nos primórdios do jornalismo, como disse um editor em 1690 nos Estados Unidos, abro aspas, a responsabilidade pelo fabrico das notícias era de Deus ou do diabo, fecho aspas. A verdade é que, nos órgãos atuais de imprensa, a necessidade de criar notícias todo dia para preencher os espaços é muito grande, explica Nelson Traquina. Abro aspas. Com o novo jornalismo, desenvolveu-se a ideia de que competia ao próprio jornal andar atrás da notícia. Era preciso encher o jornal com notícias que poderiam interessar os leitores. Para responder à procura, a própria empresa jornalística teve que crescer, empregando mais pessoas para a produção de notícias. Assim, emergiu uma figura no jornalismo, o repórter. O repórter tornou-se uma ocupação integral no jornalismo. Nelson Traquina, Teoria do Jornalismo, porque as notícias são como são. Editora Insular, posição 405, edição 5ª. E é justamente nessa ânsia por fabricar notícias que o jornalismo pode, aqui e ali, ofender direitos individuais fora do abrigo que a sua justa liberdade de informar lhe confere. As tecnologias digitais facilitaram imensamente o trabalho de publicação e hoje praticamente todos podem tentar, de algum modo, escrever e divulgar notícias. O resultado tem sido, entre outros, a exploração de notícias falsas ou fake news, por superabundância de meios de expressão. Então, conquanto a censura nunca seja uma boa solução, isso mostra que exige a necessidade de autocontenção, para que a liberdade de expressão viceje de maneira saudável, especialmente entre os profissionais da comunicação, até como forma de dignificar o seu trabalho. Os códigos de ética afirmam que os jornalistas precisam apresentar compaixão para com aqueles que são atingidos pela cobertura jornalística, especialmente jovens delinquentes, vítimas de crimes sexuais e fontes inexperientes ou incapazes de dar o seu consentimento. Nesse sentido, vê o Código de Ética da Sociedade Profissional de Jornalismo americana. Aida Cury, não é demais mencionar, foi vítima de um crime sexual brutal. Se no passado as mulheres vítimas desse tipo de crime eram tratadas sem a menor consideração, muitas vezes até como culpadas pelo fato, o certo é que a elevação do próprio nível civilizatório, felizmente, impôs o abandono dessa forma de encarar os fatos de uns tempos para cá. E o jornalismo não pode mostrar-se alheio a isso. A divulgação de cenas de estupro passou recentemente a ser crime.
Lei 13.718 de 2018. Para fins jornalístico, admite-se a divulgação, vedada a identificação da vítima. Código Penal, artigo 218-C, parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Certo? Pode-se dizer que, no caso dos autos, a divulgação foi fictícia e não de imagens reais, até porque não há imagens reais do crime e que não havia qualquer lei sobre a matéria à época. Ora, o que importa é que o nome da vítima do crime sexual foi novamente trazido à tona, de forma despropositada, cruel e sem qualquer importância pública. Admitir a exibição de cenas assim leva a um paradoxo. A vítima viva, que pode protestar e se defender, por lei, não deve ter um nome revelado. Mas a vítima morta, que não mais tem os meios para se defender ou defender a sua honra e imagem, pode ser exposta e ter o seu nome repetido por gerações e gerações depois do seu falecimento. Ou há um segundo paradoxo, ainda mais chocante. Se alguns dos criminosos viesse à justiça, segundo a jurisprudência citada no começo desse voto, poderia ser indenizado, visto que ou a pena foi cumprida ou está prescrita, de modo que não pode mais o nome do condenado ser ligado publicamente aos fatos. E o nome da vítima? Pode? Se a matéria era artística e não jornalística, volto a insistir, que se trocasse os nomes dos envolvidos, de modo a evitar a desnecessária exposição da vítima verdadeira. Nem se pode dizer que o programa teria utilidade social, por exemplo, de ajudar na captura dos culpados pelo crime. Ora, 50 anos depois da ocorrência dos fatos, qualquer crime estaria irremediavelmente prescrito no Brasil, de modo que não haveria mais como punir alguém. Também não é certo dizer que o crime tem uma importância histórica. Nenhum elemento particular desse crime indica que ele teve uma relevância especial para a história do país ou mesmo do Rio de Janeiro. Trata-se de um crime comum, embora com notável crueldade. O constante reavivamento da notícia, por si só, não torna um crime histórico, mas apenas indica mediatização reiterada, com profundo desprezo pela memória da vítima. Considero assim que a interpretação dada aos artigos 5º, inciso 9 e 10, artigo 20, parágrafo 1º, artigo 221, inciso 4 da Constituição pelo Tribunal de Origem, não está de acordo com o seu real significado normativo, admitida a moldura fática soberanamente estabelecida nas instâncias ordinárias. Houve dano moral na hipótese, que excepcionalmente reconheço nesta via extraordinária, em razão da repercussão geral proclamada pelo Tribunal e da necessidade de se expressar o alcance do artigo 5º, inciso 9 e 10, artigo 20, parágrafo 1º e 21, 4 da Constituição, que não abrangem direito de ser esquecido, mas protege a imagem das pessoas, em especial das vítimas de crimes sexuais, contra publicações que exponham desnecessariamente fora dos padrões éticos do bom jornalismo. Acresce que, superada a admissibilidade do recurso, incide hipótese a súmula 456. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Daí a justificativa para que o tribunal possa reconhecer o dever de reparar do dano moral, na sua natureza andebeato, nessa via extraordinária, porquanto isso decorre do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Não é viável no recurso extraordinário, porém, fixar valores de dano moral relativos ao quantum debeato, porquanto, para isso, seria necessário investigar aspectos fáticos e infraconstitucionais que têm relação com o caso. Com efeito, a discussão nessa via extraordinária apenas pode versar sobre a existência ou não do dano moral, que está ligada ao direito fundamental à imagem e à privacidade, e que se configura em re ipsa já a apuração de possível dano material pressuporia inviáveis discussões de ordem fática, pois o Tribunal de Origem deixou claro que a matéria fática carecia de prova. E assim afirmou:
muito embora seja realmente evidente o caráter comercial da produção, que realmente não se enquadra como jornalística, é certo que não restou provado nestes autos que a veiculação deste episódio, em específico, tenha sido capaz de majorar os lucros da ré, porque não provado que os anunciantes tenham sido atraídos pela veiculação do programa, como, aliás, bem realçou o eminente relator no voto vencedor. Nessa trilha, sabendo-se que os danos materiais somente são indenizáveis mediante prova cabal de sua existência, afasta-se o direito dos apelantes de obter tal indenização. Em tal contexto, pedindo venha para divergir parcialmente do eminente relator, dou provimento ao recurso apenas para reconhecer o direito à indenização por dano moral aos autores, a ser fixado na instância de origem, dado a natureza infraconstitucional e fática dos elementos necessários para a aferição do seu valor monetário. É como voto, senhor presidente, e na fase de formulação eu também trouxe uma proposta que eu difiro um momento para declamá-la. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo voto denso que Vossa Excelência acaba de proferir. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos os colegas, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Um especial cumprimento ao nosso decano, o ministro Marco Aurélio, que já retornou são e salvo, né, da pequena intervenção cirúrgica que sofreu. É sempre uma alegria tê-lo junto conosco no plenário, o ministro Marco Aurélio. Cumprimento também o vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, todos os advogados que fizeram sustentações orais e contribuíram para que nós possamos, aqui no Supremo Tribunal Federal, discutir essa questão importantíssima e todos os seus reflexos. Cumprimento especial ao ministro Dias Toffoli. O voto de Sua Excelência permite, pelo menos do meu ponto de vista, permite que eu possa resumir em alguns tópicos principais o meu posicionamento, uma vez que Sua Excelência detalhou não só todo o histórico da questão, mas detalhou as principais questões, os principais julgamentos, inclusive do direito internacional. E a controvérsia, que é com repercussão geral reconhecida, como cito anteriormente, consiste em rápido resumo em examinar, à luz dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias fundamentais, da liberdade de expressão, do direito à informação, em contraponto com a própria proteção à dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da honra, a intimidade, a vida privada, se, a partir da interpretação desse aparente conflito de normas fundamentais, existe ou não a possibilidade da vítima ou seus familiares, como no caso em questão, invocarem a aplicação do assim denominado direito ao esquecimento na esfera civil. Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, relator, bem colocou que a discussão aqui é mais ampla, e acaba sendo mais ampla em virtude da repercussão geral, o direito ao esquecimento como um todo, não só em relação à vítima, a seus familiares, mas também não só em relação à questão televisiva, mas em todas as plataformas, como salientou o eminente ministro relator, no seu, como disse, detalhado e profundo voto. Assim como também eu me sinto confortável em só chegar e só citar conclusões, sobre a minha ótica, obviamente, conclusões interpretativas sobre inúmeros casos que foram trazidos nas sustentações orais, no voto do eminente ministro relator, e principalmente nas sustentações orais com interpretações diversas de tribunais internacionais e cortes internacionais, que me parece que o substrato único, há um substrato único
desses julgamentos, que pode nos auxiliar aqui na decisão sobre a existência ou não, ou qual seria a abrangência desse direito ao esquecimento. Em muitas das sustentações orais, assim como no voto do eminente ministro relator, se iniciou a discussão, ou a fundamentação, citando o clássico artigo dos juristas norte-americanos Samuel Warren e Louis Brandeis, depois Justice da Suprema Corte, publicado em 1890. Foram citados importantíssimos casos, Gabriele Melvin, Tribunal da Califórnia da década de 30, o rumoroso caso já citado em outros julgamentos aqui do Supremo Tribunal Federal, Lebach, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão em 69, e há, eu diria, quase uma continuidade, Lebach II, julgado em 1999, 30 anos depois também pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. O caso Google Spam é de 2014, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte de Justiça da União Europeia. Ainda outros casos que vou rapidamente citar para tirar esse substrato interpretativo, outros casos importantíssimos que trataram do assunto poderiam ser trazidos à colação e citados. O caso Madame Monange versus Kearney, da Corte de Cassação da França, 1990, é um caso recentíssimo envolvendo um importante semanário alemão, caso agora de novembro de 2019, onde o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha novamente analisou essa questão. Uma decisão de 2016 da Corte de Cassação da Bélgica, já analisando a questão sob a ótica de arquivos digitais. Também o caso Queen's Division da Corte Superior da Inglaterra e do País de Gales, recentíssimo, 2018, sobre crimes empresariais. Suprema Corte holandesa, em 2018, analisando o artigo 10.2 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Inúmeros casos que tratam da questão, poderia citar ainda a Corte Constitucional Colombiana, agora em 2016, inúmeros casos que tratam da questão, e a doutrina acabou catalogando, ou pelo menos a maioria da doutrina, acabou catalogando como casos que reconheceram o direito ao esquecimento. E não me parece que seja exatamente, com devido respeito às posições em contrário, não me parece que seja essa a interpretação correta desses casos. O assunto é tratado, há peculiaridades e aqui é que encaminharei o meu voto, a fundamentação, há um substrato geral em relação a todos esses casos. Analisando todos esses casos, suas especificidades, fundamentações, há necessidade e nós fazemos algumas indagações que são absolutamente necessárias e imprescindíveis para o presente julgamento. Seria possível, com base, e são todos esses casos que sempre são citados para fundamentar a existência no direito internacional, no direito comparado internacional do direito ao esquecimento, será possível apontar uma definição, não doutrinária, uma definição no direito comparado sobre o real significado e as consequências da adoção de um geral e abstrato direito ao esquecimento? Existe, nesses casos, isso? O direito ao esquecimento, a análise detalhada de todos esses julgados, o direito ao esquecimento significaria a possibilidade de apagarmos a divulgação de fatos ocorridos no passado
e narrados objetivamente no presente, ou ainda, o direito ao esquecimento permitiria transformar a própria realidade em virtude do transcurso do tempo, em virtude do lapso temporal, simplesmente apagando ou restringindo ou efetivamente proibindo o acesso a uma memória coletiva de fatos concretos e reais que efetivamente ocorreram no passado. E a amplitude vai mais além dessa discussão. O direito ao esquecimento, e essa questão é muito importante também, o direito ao esquecimento, ele se aplica só a divulgações atuais, presentes, a divulgações modernas de fatos pretéritos, como na presente hipótese, no caso concreto, ou também, e aqui a gravidade do assunto, ou também em relação a divulgações antigas que tenham sido contemporâneas aos próprios fatos pretéritos. Explico. Eventuais livros, revistas, artigos escritos à época, documentários feitos à época ainda existentes, ou seja, contemporâneos com os fatos, também devem ser, com base no direito ao esquecimento, também devem ser retirados das bibliotecas, também devem ser retirados das redes sociais, os livros devem ser apreendidos, porque aqui não são fatos antigos narrados novamente no presente. São fatos antigos narrados contemporaneamente no passado. Como fazer? Se o direito ao esquecimento pode apagar os fatos, não só deve apagar a narrativa contemporânea, como impedir a narrativa presente de fatos pretéritos, em qualquer que seja a plataforma, como novamente saliento, bem colocou o eminente ministro relator. Essas respostas, as respostas a essas indagações demonstram realmente as dificuldades do caso trazido pela primeira vez de forma concentrada, em virtude da repercussão geral, de forma objetiva, ao Supremo Tribunal Federal. E aqui, senhor presidente, eminente ministro relator, em que pese as diversas e respeitáveis interpretações dadas pela doutrina, dadas por julgados, inclusive citados pelo eminente ministro Nunes Marques, do Superior Tribunal de Justiça, nas sustentações orais, mas entendo claramente não ser possível vislumbrar em nenhum dos casos, dos importantíssimos casos existentes no direito comparado e trazidos à colação, não vislumbro respostas claras, diretas, impositivas às questões que fiz anteriormente, que demonstrem que efetivamente houve a existência, o reconhecimento amplo, genérico e de efetiva aplicação geral do direito ao esquecimento por qualquer dos países onde decisões tangenciaram ou até analisaram o tema, alguns, inclusive, isso foi citado da tribuna e no voto do eminente ministro relator, alguns julgados nem usam a terminologia direito ao esquecimento. Tratam do assunto, mas nem utilizam essa terminologia. Se nós pegarmos, e, como disse, essa parte será extremamente resumida, porque os casos já foram colocados, se nós pegarmos o artigo Right to Privacy, o famoso artigo, o que tratava da questão? Invasão de privacidade dos norte-americanos, final do século XIX, com a invenção da fotografia e o crescimento do jornalismo sensacionalista. Imaginem
se os autores vivos fossem e hoje fossem analisar o jornalismo sensacionalista no século XXI. Eles perceberiam que no final do século XIX era um convento, o jornalismo sensacionalista. Agora, o que se analisou, e a célebre frase cunhada pelo magistrado Cooley, magistrado norte-americano, right to be let alone, o que se analisava e o que se salientava era a necessidade de proteger a vida privada de pessoas da intenção única de satisfazer a curiosidade de pessoas comuns. Vida privada de pessoas públicas, da intenção de satisfazer a curiosidade das pessoas comuns, sem que houvesse interesse público. Ou seja, a própria narrativa do artigo já coloca uma série de requisitos. Apontavam claramente, basta a leitura detalhada do artigo, apontavam claramente a necessidade de verificação do que nós poderíamos aqui denominar, o que eu poderia denominar, um verdadeiro desvio de finalidade do jornalismo sensacionalista. Seria pegar informações, deturpar informações, fazer uma fofoca realmente, sem nenhum interesse público. Ou seja, havia a necessidade, e o artigo já colocava lá no final do século XIX, a necessidade de requisito. Também, e aqui às vezes a interpretação me parece que fica muito no abstrato, é outro caso reiteradamente citado, da década de 30, no Tribunal da Califórnia, Gabrielle Tarley Melvin. É verdade que o Tribunal da Califórnia reconheceu o direito dela ser indenizada por danos morais, porque houve uma reprodução de obra cinematográfica de Red Komono, que retratava a vida passada dela, seu nome, imagem, após ela ter sido inocentada no crime de homicídio cometido quando ainda vivia em ambiente de prostituição. A obra salientava muito mais a questão da prostituição, para a época dos padrões morais, a sua vida desregulada, do que propriamente a narrativa do homicídio. Ou seja, o que a Corte da Califórnia reconheceu que o filme violou a intimidade e privacidade por comprometer a sua reputação, porque ela iria casar. Agora já estava casada. Houve uma narrativa deturpada e tendenciosa, reconheceu a Corte. Um juízo de valor prejudicial à imagem e honra da pessoa ofendida. Não é possível daqui se retirar, com todo respeito, possivelmente contrário, substrato, um amplo, geral e restrito direito ao esquecimento. Talvez o caso que mais se aproxime da tentativa, o caso clássico que mais é citado e se aproxime da tentativa de moldar um direito ao esquecimento, não exatamente com essa terminologia, o caso Lebac, de 1969, agora já denominado Lebac I, 69, em virtude de 30 anos depois, o próprio Tribunal Constitucional Federal alemão puxou o freio de mão em relação a isso, onde o Lebac I, sabemos, 3 homens cometeram um crime de latrocínio, conhecido como assassinato dos soldados de Lebac. 2 acusados foram condenados à prisão perpétua, o terceiro a 6 ou 7 anos de reclusão. E esse último, após cumprir a sua reclusão, ao deixar o cárcere, ingressou com uma ação inibitória a fim de evitar que determinado canal de televisão reproduzisse o evento delituoso com a exposição da sua imagem. E o Tribunal Constitucional Federal Alemão acolheu o pedido, também análise o argumento da ausência de contemporaneidade da notícia, ausência de interesse público e risco à ressocialização. Eu digo que esse talvez tenha sido o caso com menos
ou requisitos mais genéricos. Mas o próprio Tribunal Constitucional Federal alemão, em 99, o denominado caso Lebach II, como eu disse, puxou o freio de mão, porque decidiu que é vedado proibir a exibição de programa sobre crime notório após considerável transcurso do tempo, por não acarretar risco à ressocialização, prevalecendo, citado isso na decisão, claramente, a proteção da liberdade comunicativa e de radiodifusão. Analisando esses dois casos, Lebach I e Lebach II, também vamos verificar que há necessidade da análise específica do caso a caso, a análise de eventual desvio de finalidade, deturpação, contemporaneidade, ausência total de interesse público. Não se dá aqui algo genérico. Como outro importante caso, em tempos de redes sociais, em tempos de fake news, é o Google Spam, que envolveu um advogado espanhol e o jornal catalão La Vanguardia, sobre notícia veiculada pela internet a respeito de uma dívida do advogado perante o fisco espanhol. O que fez o Tribunal de Justiça aqui da União Europeia? Passou a permitir que os cidadãos europeus requisitassem extrajudicialmente as empresas provedoras das buscas, tal como a Google, a remoção de links para as páginas que expusessem seus dados pessoais. Quando, e aqui novamente requisitos, quando essas informações fossem imprecisas, inadequadas ou irrelevantes. Não proibiu a notícia do crime, da dívida com o fisco, mas sim a transposição imediata de um link para o outro, quando essa transposição levasse a notícias imprecisas, inadequadas e irrelevantes, deixando claro na decisão a necessidade de se combater exatamente informações imprecisas, inadequadas ou irrelevantes. Igual outros inúmeros casos, pulo alguns, mas cito outros recentes, da Corte Superior da Inglaterra e do País de Gales, Queen's Bench Division, agora de 2 anos atrás, final de 2018, algumas informações relacionadas ao cumprimento de condenação, cumprimento da pena, das condenações por crimes empresariais. Se pedia que fossem desindexadas. E o que o tribunal fez? O tribunal disse: somente devem ser desindexadas quando forem informações desatualizadas e sem interesse público. Vejam, caso concreto analisado e requisitos específicos colocados. E o próprio tribunal, a própria Corte Superior da Inglaterra e País de Gales, disse que não haveria necessidade de desindexação quando as informações fossem atualizadas, relevantes para a avaliação da honestidade do candidato, sobretudo ante seu comportamento no ramo empresarial. Aqui não se está, como não se fez, analisando e reconhecendo um abstrato, genérico, direito ao esquecimento, mas sim o afastamento posterior de decisões desatualizadas e irrelevantes e sem interesse público. No caso da França, a Corte de Cassação francesa, Madame Monange versus Kern, aí claramente registrou a inexistência de qualquer possibilidade de apagar fatos em relação a fatos de interesse público que fossem revelados de maneira lícita, ou seja, narração objetiva e lícita. Aqui mais próximo de nós, a Corte Constitucional Colombiana também entendeu que o direito dos indivíduos, naturais ou legais, são violados quando o meio de comunicação mantém sua plataforma da internet, disponibilizando aos usuários informações ou notícias
de forma indefinida sem atualizar o conteúdo. Isso é muito importante, é algo que aqui no Brasil várias e várias ações judiciais vêm determinando, porque sai que determinada pessoa foi denunciado por crime grave ou ação civil pública por improbidade, e essa indexação fica o resto da vida a pessoa denunciada, a pessoa processada por improbidade, e não há atualização de que foi absolvido, que já se encerrou o processo. Foi isso que a Corte Constitucional colombiana determinou. Não que se apagasse a informação, mas que se retirasse a desatualizada ou que houvesse necessidade de atualização com apontamento dos fatos posteriores que pudessem esclarecer a situação. Ou seja, atualização das informações. A meu ver, em nenhum desses casos, outros que poderiam ser citados, em nenhum desses casos, houve expresso reconhecimento a um genérico, amplo direito ao esquecimento, a uma categoria jurídica denominada direito ao esquecimento. Mais do que isso, mesmo os fatos concretos, mesmo cada caso, um por um, sendo analisado, também não houve, a meu ver, reconhecimento ou determinação de se apagar fatos reais, concretos, que ocorreram no passado e foram recontados no presente de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. Independentemente, e logicamente para a vítima, familiares, sempre isso é muito triste e trágico, mas independentemente da gravidade da situação ou do sofrimento causado, ou mesmo do lapso temporal transcorrido. Desde que, repito, é aquele substrato que disse que seria possível retirar de todos esses julgados, desde que os fatos pretéritos tenham sido narrados no presente de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. Todos esses julgamentos e toda a discussão nos diversos tribunais sobre essa questão tem algo em comum também. Mais alguma coisa em comum, além da necessidade de compatibilidade já dita, e a compatibilidade interpretativa entre a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana, intimidade e vida privada. Todos esses casos têm em comum a exigência de análise específica, caso a caso, de eventuais abusos na divulgação. Todos têm em comum a necessidade de atualização dos dados, a necessidade da análise da importância dos fatos, se houve ou não desvio de finalidade ou exploração desrespeitosa e ilícita das informações. Mas para que se chegue a uma dessas conclusões, necessária análise específica caso a caso. Isso tem em comum toda essa discussão nos tribunais sobre esse tema. Por isso que entendo que a solução para essa equação entre dignidade da pessoa humana, intimidade, vida privada, honra e a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a divulgação de informações, aqui me parece que deva ser aplicado, como em outros casos essa Corte já aplicou, o binômio constitucional consagrado no artigo 5º da Constituição Federal em relação à própria liberdade de imprensa. Liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Como a Corte já destacou também, além da ADI citada pelo ministro Nunes Marques, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia sobre as biografias, também a Corte reiterou esse binômio liberdade e responsabilidade
em 2019, na DI 4451, minha relatoria, destacando que a liberdade de discussão, a ampla participação política em todas as discussões e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, que tem por objeto, e aqui se aplica também ao caso concreto, não somente a proteção de pensamentos, ideias, mas opiniões, narrativas, crenças, críticas, no sentido de garantir a possibilidade da ampla divulgação de informação para a vida coletiva. A Constituição protege a liberdade de expressão naquilo que nós denominamos o seu duplo aspecto. O positivo, que é exatamente o poder de se manifestar como bem entender, e o negativo, que proíbe a legítima intervenção do Estado por meio de censura prévia. Esses dois aspectos se encaixam aqui. A liberdade de expressão em seu aspecto positivo sempre permite e continuará a permitir posterior responsabilização civil e criminal pelo conteúdo difundido. Então, veja, em todos os casos tratados como direito ao esquecimento, o que houve foi efetivamente a aplicação do binômio liberdade com responsabilidade. Eu tenho a liberdade de divulgar o fato. Eu tenho a liberdade de contar novamente, realizar uma nova narrativa de fatos pretéritos. Seja por meio televisivo, como no caso em questão, seja escrevendo um livro, seja dando uma palestra, eu tenho a liberdade. Só que o binômio traz a responsabilidade. Se eu me excedi, se eu desvirtuei os fatos, se eu não atualizei, eu poderei ser responsabilizado civil e criminalmente. Agora, a liberdade de expressão também tem o seu aspecto negativo. Não existe, inclusive relacionado ao suposto direito ao esquecimento, não existe permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, inexiste permissão constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjuntura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir ter junto ao público. Olha, um programa televisivo contando um fato pretérito pode vir a causar isso ou aquilo. Então, vamos impedi-lo. Isso é censura prévia. Se exagerou, se desvirtuou, há responsabilidade posterior. É o duplo aspecto da consagração constitucional da liberdade de expressão. O positivo, eu me manifesto, eu divulgo o que eu bem entender, só que com responsabilidade sob pena de poder ser acionado civil e criminalmente. Agora, não é possível, a Constituição não autoriza, no aspecto negativo, que o Estado ilegitimamente consagre uma intervenção prévia, censura prévia, o reconhecimento de um genérico, abstrato e amplo direito ao esquecimento, configuraria, a meu ver, censura prévia. Como ou quem? Eu diria as duas perguntas. Como e quem seria o órgão responsável para estipular se aquelas informações são verídicas, foram desvirtuadas, são exageradas, são degradantes? Nós teríamos um controle preventivo das informações a serem divulgadas. Isso claramente, a meu ver, todo respeito às posições de contrário, mas, a meu ver, configuraria
censura é prévia. Não há permissivo constitucional que garanta isso. O reconhecimento amplo, repito, genérico, abstrato de um direito ao esquecimento traz presente o traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e abstrato, pretendendo interditar o conteúdo que se pretende futuramente expressar e pretende interditar o conteúdo que se pretende futuramente expressar como? Atribuindo-lhe supostas repercussões adversas que justificariam a restrição. Não é possível que isso seja feito, a meu ver, preventivamente, sem análise caso a caso, posteriormente, das circunstâncias, características próprias daquilo que foi divulgado. A liberdade de expressão, e essa casa reiteradamente vem consagrando isso, somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões, análises, documentários, fatos antigos, pretéritos, a ligação dos fatos pretéritos com os atuais, por mais sensíveis que sejam esses fatos. No célebre caso citado toda vez que discutimos aqui eventuais limitações à liberdade de expressão, de publicação, de divulgação, Estados Unidos, Abrams versus Estados Unidos, 1919, o Justice Oliver Holmes exatamente defendeu a liberdade de expressão por meio do mercado livre de ideias. Se torna imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afasta-se a exigência de verdades absolutas, afasta-se as discussões fechadas, a necessidade da discussão de forma aberta, livre de ideias. Os fatos narrados no programa televisivo, eles têm ou não têm contemporaneidade, atualidade, importância? A narrativa sobre esse brutal feminicídio tem importância histórica? A pessoa, à época, não era famosa, como salientou o eminente ministro Nunes Marques, mas foi um crime de comoção nacional? Foi um crime de comoção nacional. Por mais sensível que sejam os fatos, esses fatos jamais poderão ser apagados da crônica jornalística, policial e da justiça do país. Basta, e todos aqueles que acompanham a sessão, basta irmos em qualquer buscador da internet e colocar o nome do caso, para ver quantos links aparecem narrando o caso. Seria possível determinar que se apagassem todos esses e todos os demais casos antigos que tiveram comoção? Ou deve-se verificar a seriedade da narrativa, a seriedade da divulgação, a ausência de desvio de finalidade, a ausência de deturpação, de tratamento desrespeitoso? A narrativa de um fato cruel nem sempre, por si só, é desrespeitosa. O fato é cruel em si. Então deve ser analisado, mas aquele fato cruel, além da crueldade íncita no fato, houve um tratamento desrespeitoso, houve deturpação na história ou não? Mas isso deve ser analisado sempre posteriormente e sob a ótica do aspecto positivo da liberdade de expressão. Eu me manifesto como eu quero.
Eu produzo o programa televisivo que eu quis, mas liberdade com responsabilidade. Se eu me desviei da responsabilidade, eu devo ser condenado pelo Poder Judiciário após o devido processo legal. Assim funciona, a meu ver, no âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão. É que não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas por órgãos estatais ou chanceladas previamente por órgãos estatais, ou ainda a suposta verdade das maiorias. Liberdade de expressão garante diferentes narrativas. Um mesmo crime pode ter diferentes narrativas, desde que os fatos concretos sejam mostrados de forma correta. Agora, a narrativa está dentro da própria liberdade de criação. Se essa narrativa se desvirtuar, se essa narrativa degradar, insultar, haverá responsabilidade. Mas não se pode impedir, a meu ver, previamente. Todas as narrativas, todas as opiniões são possíveis em discussões livres numa democracia. Debater esses assuntos de interesse, de relevância, inclusive assuntos duros, fatos cruéis que ocorreram de forma irrestrita, robusta e aberta, faz parte da democracia. Há programas atuais em várias emissoras, não tão sensacionalistas como esse programa anterior, mas que tratam documentários em canais fechados, né, em canais por assinatura, que, ao tratarem de feminicídios, por exemplo, lembram casos ocorridos. Como que você vai tratar de determinado caso? Como você vai discutir a ideia, discutir o problema, sem fazer uma análise histórica do desenvolvimento de determinado crime e o porquê disso? Recentemente, um documentário que mostrou por que o Brasil, fora poucos, 2 ou 3 países islâmicos, o Brasil é o que tem o maior grau, né, percentual de homicídios de transexuais. Olha, para isso foi necessário mostrar, narrar os casos desde antigamente até agora, de forma séria, objetiva, sem qualquer ofensa. Isso faz parte, a meu ver, da liberdade de expressão. E não cabe ao poder público, inclusive ao judiciário previamente, escolher ou ter ingerência nessas fontes de informação, nas ideias, nos métodos, na narrativa que será construída. Cabe, sim, posteriormente, responsabilizar se houver eventuais desvios. Então, a meu ver, são inconstitucionais quaisquer mecanismos, inclusive o reconhecimento abstrato, genérico, amplo de um direito ao esquecimento, quaisquer mecanismos tendentes a constranger ou a inibir a liberdade de expressão a partir de censura prévia. Como ocorreria se reconhecêssemos, repito, de forma genérica e abstrata, um direito ao esquecimento. Passados 10 anos, passados 15 anos, não se pode mais tocar nesse assunto. Ora, a história não se apaga. Estaríamos interferindo, o Poder Judiciário estaria interferindo breve e diretamente na liberdade jornalística ao pretender definir o formato, o conteúdo de um programa, restringir, proibir a própria narrativa. Assim, presidente, não reconheço na Constituição Federal a existência
de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa, independentemente da gravidade da situação, lamentavelmente, também independentemente do sofrimento causado ou do lapso temporal transcorrido. Reconheço, sim, a existência de uma efetiva proteção à dignidade da pessoa humana, à sua intimidade, à sua vida privada, à sua honra, em relação a fatos pessoais passados ou presentes. Aqui não importa se são passados ou presentes, que forem narrados, contados, divulgados de forma escrita, falada ou televisionada, de maneira ilícita, deturpada, mentirosa, desatualizada, exagerada, tendenciosa, demagógica, ou seja, de forma desrespeitosa à dignidade da pessoa humana. Porque aí nós vamos estar reforçando a consagração ao binômio liberdade e responsabilidade consagrado constitucionalmente. E é exatamente com essa interpretação que entendo deva ser apreciado o caso concreto. Ocorrido, é o trágico caso ocorrido em 1958, quando a vítima foi vítima de tentativa de estupro, seguida de assassinato, lançado da cobertura de um prédio, bairro de Copacabana. À época, esse fato foi exaustivamente acompanhado, explorado pela mídia, todo o processo, ou seja, um fato que teve uma comoção nacional, inclusive pela idade da vítima, registrar na sua juventude a tristeza, a dor do episódio, e, obviamente, para a família sempre é doloroso de viver, mas não posso aqui afirmar que o programa exibido, ou essa história exibida no programa Linha Direta Justiça, em 12 de agosto de 2004, que tenha se desviado das balizas, em que pese o sensacionalismo, até porque o programa era sensacionalista, mas que se tenha desviado dos parâmetros jornalísticos. Os fatos narrados são fatos reais e concretos, que ocorreram no passado. Foram recontados no presente, em que pese, repito, o sensacionalismo, mas foram recontados de maneira séria, lícita, objetiva. Não houve, por parte da recorrida, uma narrativa ilícita, uma deturpação dos fatos, uma narrativa mentirosa, uma narrativa desatualizada, exagerada. Não houve, portanto, desrespeito do binômio liberdade e responsabilidade. Dessa forma, presidente, acompanho o eminente ministro relator, Quirino Vênia, a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, no sentido do improvimento do recurso extraordinário. Em relação à tese, também preparei uma tese, mas vou aguardar os debates e a conclusão do julgamento, partindo, eventualmente, se esse for o posicionamento vencedor, partindo da própria tese já exposta pelo eminente ministro relator, uma nova discussão. Agradeço, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Tendo em vista que nós já avançamos no horário do intervalo, na mesma proporção de tempo que demoramos a colocarmos a internet em dia aqui no gabinete, aqui na presidência, eu, então, vou suspender a sessão pelo tempo regimental, até porque tenho uma audiência marcada na presidência, e retornaremos depois de 30 minutos, consoante dispõe o nosso regimento. Está suspensa a sessão.